Cristo vive, amém? Abra sua Bíblia comigo em Lucas 22. Eu quero falar sobre o valor de uma derrota. Valor de uma derrota. Na jornada da nossa vida, nós precisamos aprender o seguinte: a olhar para dentro de nós. Muitas das coisas que têm acontecido em nossas vidas são frutos das nossas ações. Às vezes a gente pode dizer assim: é um mundo injusto, o problema é meu esposo, o problema é minha esposa, o problema é meus filhos, o problema são os meus pais. Mas na verdade, nós precisamos de um chamado para dentro de nós mesmos, porque é isso que vai mudar a nossa vida, vai mudar a história da nossa vida. E para olhar para nós precisamos ter coragem, porque é fácil eu olhar para o outro e ver o defeito do outro. Agora, a arte é eu olhar para mim e ter coragem de dizer: eu preciso mudar. É eu olhar para mim e eu perceber o seguinte: o que está acontecendo na minha vida é fruto de tudo que eu plantei. Mas para isso é necessário coragem, porque estamos vivendo numa geração que foge da responsabilidade. Ela diz: olha, o problema é o governo, o problema são os deputados, são os políticos, o problema foi meu pai, o problema é que eu nasci num lar pobre que não teve tantas oportunidades, pastor. E nós vamos dando N's desculpas na nossa vida para tão somente nós percebermos o seguinte: que quem precisa mudar somos nós. Se você mudar, tudo ao seu redor muda. E nós temos hoje nas igrejas aquela coisa de religião. Era para religar o homem para Deus, religião. Mas se tornou algo pesado, porque na verdade nós não conseguimos expressar o que na verdade é essa religião. Que tipo de relacionamento eu tenho com Jesus? Qual é o relacionamento que você tem com Jesus? Você já parou para pensar nisso? Porque vencer todo mundo quer. E nesse texto aqui, ele nos apresenta, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele nos apresenta essa maneira melhor de se relacionar com Jesus. Porque a gente diz assim: se relacionar com Jesus é eu vim para o culto, relacionar com Jesus é eu vim para uma célula, relacionar com Jesus é eu cantar alguns cânticos. E nós vamos dizendo muitas coisas, o que é na verdade se relacionar com Jesus. E aí nós podemos ser pegos nessa caminhada, fazendo tudo isso, e ao invés de estarmos próximos, estamos mais distantes de Jesus. Diz assim, verso 54, Lucas 22, 54 em diante. Então, prendendo-o, levaram, falando de Jesus, e o puseram em casa do sumo sacerdote. E Pedro seguia-o de longe. E havendo acendido o fogo no meio do pátio, estando todos sentados, Pedro vem e diz: assentou-se Pedro entre eles. E como certa criada, vendo estar assentado ao fogo, pusesse os olhos nele, olhou e disse: este também estava com ele. Porém, ele o negou, dizendo: mulher, não o conheço. E um pouco depois, vendo o outro olhou para Pedro e disse:
tu és também um deles. Mas Pedro disse: homem, não sou. Aí demorou um pouquinho, não foi tão rápido assim. Passado uma hora, um outro afirmava dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, não sei o que dizes. E logo, estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se o Senhor, olhou para Pedro, e Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negará 3 vezes. E saindo Pedro para fora, chorou amargamente. Que Deus aplique a sua palavra em nossos corações, amém? Estamos na época do PAN, em Lima, no Peru, e nós temos visto atletas, muitas das vezes até desconhecidos, mas que treinaram muito para ali estar. E vi alguns que por um detalhe, não tiveram o desempenho que desejavam. Um detalhe, às vezes uma virada de mão, perdeu a medalha de ouro por um detalhe, perdeu uma corrida por um detalhe, um salto de vara por um detalhe. E aí entra o que? Frustrações. E deixa eu dizer uma coisa a você, na vida, as frustrações, elas entram na nossa vida por um detalhe. Nós achamos assim, que é uma grande tragédia que entra a frustração. Não, mas é por pequenos detalhes. Porque dentro de nós, há algo que nos diz todos os dias, seja quem for, nós temos a certeza que vai dar certo a nossa vida, sim ou não? Tem uma coisa dentro de nós que a gente acorda, eu vou dar conta disso. O cara está solteiro, aí ele diz: pastor, eu quero casar. Aí você diz: rapaz, você quer casar? Ah, eu vou dar conta do casamento. Casar eu vou dar conta. Aí está casado, aí se fala com a esposa e diz: vamos ter filho, nós vamos dar conta de educar esse menino. E assim nós vamos vivendo a nossa vida, sempre tendo dentro de nós o seguinte: eu vou vencer, eu vou dar conta. E aí o que é que acontece? Você casa, tendo a certeza que vai dar certo, tendo a certeza que vai vencer, e muitas vezes essa vitória ela não chega, sim ou não? Não é verdade? Não chega aquilo que você sonhou, aquilo que você desejava, aquilo que você vislumbrou na vida, não chega. Fica no mundo da fantasia, fica no quase. Tinha tudo para dar certo o meu casamento, porém algo aconteceu. Apareceu uma pessoa no meio do caminho, aconteceu alguma tragédia, e você diz: poxa, mas não era isso que eu queria na minha vida. E nós estamos vivendo uma geração que está aprendendo uma forma, uma maneira de vencer tudo isso. Como? É dito assim: basta você falar. Eu digo isso para você. Profetize, declare, não é isso que eu digo? Mas aí as pessoas, elas não entendem muito o que é falar, o que é profetizar, o que é declarar. Acha que simplesmente ficar repetindo, e a neurolinguística, ela veio trazendo isso. Olha, tenha um pensamento positivo, fale de forma positiva, pense coisas boas de forma positiva. Aí eu pergunto a você: será que só falar basta? Será que você chega em casa, olha para o seu esposo e você diz: olha, meu lar é do Senhor Jesus Cristo? Será que falar só basta? Aí nós temos que cair na real e entender que a vida não é bem assim.
fácil assim. Quando a gente diz que vai vencer, nós precisamos entender o seguinte: quantos querem vencer? Quantos querem vencer aqui? Amém. Estou dentro da igreja vencedora, amém? Todos nós queremos vencer, mas só que você não vai vencer o tempo todo. Porque deixa eu dizer uma coisa a você: para você vencer a vida toda, você vai ter que convencer o mundo todo, porque não depende só de você, sim ou não? Se dependesse só de você, era mais fácil, sim ou não? Mas é uma série de fatores. No casamento, vai depender muito. Vai ter relacionamento com sogro, sogra, filhos, tio, tia, parentes, amigos, vizinhos, ex, que sempre aparece no meio do caminho. E aí você diz: mas como é que eu vou vencer o tempo todo? Não é bem assim. Não é simplesmente dizer: o meu casamento é do Senhor Jesus Cristo e está tudo mudado. É como time de futebol. Gastam milhões e milhões com jogadores, está com dinheiro, rodando dinheiro, mas vai vencer tudo? Não vai. Nós tivemos aí o caso recente: o time gastou um monte de dinheiro, trouxe jogadores, tudo caríssimo, mas esqueceu de combinar com o outro time. Aí o outro time venceu, e o time que tinha muito dinheiro perdeu. E aí a gente entende que na nossa vida nem sempre a gente vai vencer o tempo todo. Você está jogando uma Copa do Mundo, algo que está fresquinho ainda na nossa memória, faz uma festa, uma grande abertura, chama as nações todas para a sua nação, eles vêm para cá, o brasileiro se veste de verde e amarelo, todo mundo dizendo hexa, 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 né? E todo mundo confiante disso, mas precisava combinar com quem? Com a Alemanha. Não combinaram com a Alemanha veio e deu de 7-1. Então às vezes você está aqui na igreja e você diz: olha, eu vou ser vencedor, mas tenha na mente o seguinte: nem sempre, e você não vai vencer o tempo todo na sua vida. Ah, pastor, então eu não vou fazer mais declarações. Não estou dizendo para você não fazer declarações, mas é você entender o que é a vida, o segredo é você se questionar. Como é que eu vou me questionar? Comece a se questionar no seguinte: aquilo que você diz crer, se realmente está de fato relacionado com aquilo que você pratica. Você crê que Jesus Cristo é Senhor da sua vida, mas isso tem que estar relacionado, entrelaçado, casado com aquilo que você pratica no dia a dia. Tem uma dificuldade, uma adversidade, você já se irrita, já perde a estribeira da vida. E aí a pessoa que está do seu lado: mas como é que pode? Ontem estava na igreja profetizando, declarando que ia vencer, que a vida vai dar certo, que tudo vai acontecer de bom na sua vida. Acontece o problema, você desanima, se abate, se entristece. E aí você precisa entender o seguinte: você está aqui, louvado seja o nome do Senhor, sou filho de Deus, mas amanhã você também tem que ter a certeza do seguinte: na prática da tua vida, você continua sendo filho de Deus. Não é só dentro da igreja. É fácil a gente cantar os cânticos, é fácil a gente ouvir o pastor dizer: olha, diga que você é o vencedor, mas amanhã você tem que ter uma atitude de vencedor na sua vida. Você tem que ter uma atitude de fé. A questão é que aqui você é energizado, vem palavra, vem ânimo, vem aquela coragem em você, mas quando é no dia seguinte, aí você olha para o problema, a dificuldade, você olha para o seu casamento e você chega em casa, olha para o seu esposo, vê uma cerveja, vê ele embriagado, vê uma droga lá, mas ali você se desmorona todo, e tudo aquilo que você professava, que você declarava aqui dentro da igreja, lá a sua atitude muda. Você diz: olha, eu não aguento mais, eu vou deixar o meu lar, eu vou deixar minha casa, isso não é vida para mim. Mas eu quero dizer a você uma coisa hoje à noite:
Se você quer realmente ser um vencedor, aquilo que você crê tem que ser a sua atitude no seu dia a dia, na sua casa, seja onde você for. Nós não podemos viver uma atitude dentro da igreja e uma outra em casa. É aquela história do gurizinho. O garotinho, ele chegou, arrumou, vinha para o culto, o pai era pastor. Ele veio para o culto, ele pegou uma bolsa, essa de viagem, colocou lençol, colocou pijama, colocou um monte de coisa. E a mãe disse: oxe, menino, que é isso? Nós vamos para a igreja, e para que essa mala toda? Ele disse: é porque lá, tanto a senhora como o papai são outras pessoas. Lá vocês têm fé. Lá você não grita comigo. Lá você não me bate. E é isso que tem acontecido hoje dentro das nossas igrejas. As pessoas, elas estão vindo para a igreja, coloca terno, gravata, fica tudo bonitinho, bota a melhor roupa. Porém, aquilo que professa tem nada a ver com a sua atitude no dia seguinte. É a mesma coisa de um atleta. Ele diz: eu vou vencer, eu vou ganhar essa medalha. Mas a atitude dele tem que ser de treinar. A mesma coisa a sua vida. O que é que você quer que mude na sua vida? Mude a sua atitude. Não é simplesmente crer, mas é você mudar a sua atitude. Aquilo que você cantou hoje à noite, aquilo que você está ouvindo através de canções, através da mensagem. Meu convite e o convite de Jesus é que vá lá para o seu trabalho e viva dessa forma. Vá lá para a tua casa e viva dessa forma. Essa noite, saia daqui, quer restaurar teu casamento, saia daqui e diga: eu vou viver uma forma diferente no meu casamento. Ao invés de eu ser essa mulher que cobra, chata, você é amável, eu sou doce. É isso que Deus espera de cada um de nós. Por isso que eu disse, eu acredito no valor de uma derrota. Eu acredito no valor de um fracasso. Porque as derrotas, muitas das vezes as pessoas, elas ficam prostradas, sim. Mas elas nos dão a oportunidade de aprendermos com as derrotas. Onde eu errei, onde eu falhei, onde eu tropecei, onde foi? Eu acredito, irmãos, que na nossa vida algumas frustrações, elas acontecem sim, mas nós podemos crescer com as frustrações. Você pode se tornar uma mulher melhor, ao invés de você ficar reclamando do seu esposo, reclamando do seu filho, reclamando da sua família, reclamando do dinheiro, reclamando do governo. Você pode aprender com as frustrações e você dizer: olha, eu vou dar uma virada na minha vida, eu vou tomar atitudes diferentes na minha vida. Porque tudo que você planta, você colhe. Seja bom, seja ruim. Comece a plantar coisas boas e você verá frutos maravilhosos acontecendo na tua vida. Olhe para esse texto. Há uma frustração aqui. Uma frustração que eu chamo frustração da fé. Uma frustração de um Pedro que acha que é uma coisa, e quando a vida vem, e quando o sufoco, os problemas, as adversidades, elas chegam e fazem a pergunta, ele se percebe uma outra pessoa. Quando ele ia andando com Jesus, ele dizia: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha, vamos lá sofrer com ele. Pedro, ele tinha algumas palavras muito fortes, como nós fazemos dentro das igrejas. Mas aí a vida, ela começou a fazer algumas perguntas. A vida começa a fazer pergunta a você: e aí? Você vai adiante nesse negócio?
ou vai retroceder? Você é um deles. A vida começou a fazer perguntas a Pedro. Então uma coisa é o que Pedro, ele diz: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. Isso é uma coisa. E outra coisa é o que ele vive no dia seguinte. Uma coisa é você chegar aqui e dizer: eu amo Jesus. Outra coisa é no dia seguinte. Uma coisa é você aqui neste culto. Outra coisa é você amanhã lá no teu trabalho. É outra coisa. Existe um Pedro aqui que esbravejava a fé. Mas existe também aqui um Pedro que ele sai andando pelas ruas poeirentas da vida. E ela começa a fazer algumas perguntas. Então fé, querido, ser cristão não é simplesmente repetir jargões evangélicos. Aleluia, louvado seja Deus, glória a Deus, graça e paz. Não, isso são jargões evangélicos. Mas a fé é a maneira que eu vivo, que você vive, em meio à dificuldade, em meio à adversidade, em meio às lutas. E não as frases de efeito que são ensinadas hoje dentro das nossas igrejas. As frases bonitas que você fala. Olha como você mudou. Olha o versículo 33 de Lucas 22. Um cara determinado, cheio de fé. Jesus aqui, ele está falando que não seria fácil a jornada para eles. E no meio dessa conversa, olha Pedro. Vem Pedro e diz assim: olha, Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo antes que 3 vezes negues que me conhece. Viu como é fácil a gente falar? Mas a convocatória de Jesus hoje à noite é para que nós possamos viver um novo estilo de vida. Porque após isso aqui, Jesus, ele tem uma noite negra na sua alma. Foi a noite da traição. E entra o texto que nós lemos aí no início. Pedro, ele nega 3 vezes. E Pedro é questionado 3 vezes. E ao negar a 3ª vez, ele diz: estando ele ainda a falar, cantou o galo. E virando-se, o Senhor olhou para Pedro. E Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. Após 3 vezes, os olhos dele, de Pedro, cruzam com os olhos de Jesus. Olho com olho. E o texto diz que nesse olhar, quando Jesus olha, Pedro olha, ambos estão olhando, ele chora amargamente. É como se você hoje à noite fosse diante do espelho e olhando olho no olho daquela pessoa que está no espelho, e você tomasse a consciência de que você diz algo, mas você vive algo totalmente diferente. E diz que ele, entendendo isso, ele chora amargamente. Como é a espiritualidade, irmãos? A espiritualidade, ela é um compromisso. A espiritualidade, ela não pode ser uma maquiagem. Nós não podemos colocar a maquiagem de bonitinhos dentro da igreja, de bonitinhos quando canta, bonitinhos quando a gente prega. Não, isso é maquiagem. A espiritualidade não é isso. Deus, ele não quer isso. E ele estava tratando Pedro por causa disso, porque ele queria algo mais de Pedro. Ele quer algo mais de mim, algo mais de você. E para isso, você precisa entender o que é espiritualidade. Não é colocar um vestido longo. Espiritualidade não é colocar uma Bíblia debaixo do braço. Espiritualidade não é não colocar batom, não usar brinco, não cortar cabelo. Isso não é espiritualidade, isso é tradicionalismo. Espiritualidade é você crer, e a sua atitude é de quem? Alguém que crê realmente. Isso é espiritualidade.
Espiritualidade é você, aqui você ser uma boa pessoa, você ama o seu pastor, ama a sua igreja, você louva, você adora, mas em casa você ama o seu esposo, você ama seu filho, você ama seu pai, você ama sua mãe. Isso é espiritualidade. Por isso que há muita gente fraca dentro das nossas igrejas. Por isso que muitos pastores estão conseguindo arrebanhar um monte de gente, porque ensinam a eles a ficar repetindo as coisas. Declare em voz alta, mas não diz a eles que eles têm que ter atitude diferente no seu dia a dia. Lá no supermercado, lá na fila, aonde você for do banco, no seu carro, na rua. É nisso que você precisa viver a vida de Deus. Esse negócio de ter textos bíblicos gravados na nossa mente é bom, mas esses textos têm que gerar vida dentro de você. Tem que gerar. Talvez você diga assim: eu queria tanto que... Pense numa pessoa que você quer que mude. Geralmente a gente pensa no cônjuge, filho, no pai, no patrão. Mas você já parou para pensar que você precisa mudar? Você já se deu conta que se você mudar, tudo vai mudar na tua vida? Aí você diz assim: poxa pastor, hoje à noite eu queria que meu esposo estivesse aqui ouvindo a palavra. Não, Deus te trouxe porque Ele sabe que é você que precisa mudar. Teu esposo não precisa mudar, tua esposa não precisa mudar, quem precisa mudar é você. Eu não posso exigir que minha esposa mude, eu preciso mudar. Sou eu que tenho que mudar. Tem um cântico que dizia assim: a começar em mim. Então que começa a partir de você. Amém? Então ser cristão não é ausência de problemas. Ser cristão é mesmo nessas lutas, nas adversidades, nos problemas da vida. É nessa hora que você vai olhar para dentro de você e você vai se perguntar: espera aí, eu tenho um discurso bonito, mas a minha prática de vida como está? É lindo o nosso discurso, irmãos, dentro da igreja. Pense que eu acho muito lindo isso. A gente prepara cânticos lindos. A gente coloca no nosso carro, a serviço do Rei Jesus. Já viu isso? A gente coloca um... Mas na prática, vamos na prática. Vamos sair da teoria, vamos à prática. Então eu pergunto: quem é você diante dos dilemas da vida? Estou a ponto de explodir, pastor. Porque você quer tudo da sua forma, da sua maneira. É o que eu disse domingo. Você quer abraçar a pessoa com amor perfeito. Você só vai abraçar se a pessoa for perfeita. Você nunca vai abraçar, porque você está buscando a perfeição na outra pessoa. Olhe para o seu irmão do lado aí, olhe para o seu irmão do lado. Essa pessoa é imperfeita. Diga: eu te amo, mesmo sendo imperfeito como você é. Não é verdade? Somos imperfeitos, irmãos. Agora Deus está trabalhando nas nossas vidas, amém? Então pense aí em tantas mensagens ouvidas, tantas músicas cantadas, e faça uma pergunta para você: que transformação essas músicas, essas mensagens, elas estão fazendo na minha vida? Que poder essas palavras elas estão tendo na minha vida, na minha atitude no outro dia? Se pergunte todo dia, tudo que você tem ouvido, cantado, no que isso tem se desdobrado no teu dia a dia. Você sai daqui, poxa,
teu esposo, você chega em casa e você vai dizer assim: olha, fui para a igreja. Mas sabe por que você diz que veio para a igreja? Porque é necessário você dizer. E sabe por que é necessário você dizer? Porque não houve transformação. Porque no dia em que você mudar o discurso seu aqui, tudo que você receber aqui de cântico, de palavras, você levar para a tua casa, quando você chegar na porta da tua casa, a luz de Cristo estará lá. E aí você não vai precisar dizer que você veio para a igreja, que agora você é melhor do que o seu cônjuge, que você é melhor do que todo mundo. Não, todos verão como aquela mulher olhava e dizia: ei, você é um deles. Ele é um dele também. Uma mulher. Eu quero em Deus que chegue o dia em que as pessoas elas possam olhar para cada um de nós e dizer assim: ei, você é um deles. E você não precisa se esconder, não precisa se omitir, não precisa fugir. Não, você diz: eu sou mesmo, porque Ele transformou na minha vida. Esse tipo de gente que a gente precisa, irmãos. Você precisa ser um pai melhor, uma mãe melhor. Você precisa ser um filho melhor. Tem uma promessa lá em Malaquias, é o último capítulo do Velho Testamento. E ele diz: é quando ele, falando de Jesus, ele vai converter o coração dos pais aos filhos. Deixa eu perguntar, você que é pai, você já se converteu ao coração do seu filho? Porque nós pais, a gente diz assim: eu mando em casa, eu sou autoridade. Não, tá lá, vamos. O que é que diz? E ele converterá o coração dos pais aos filhos. Quantos aqui tem filhos? Quantos aqui tem filhos? Você já converteu o seu coração ao coração do teu filho? Viu que o discurso é diferente da atitude? Você tem vivido dentro da sua casa, dentro do seu ambiente familiar, aquilo que você canta aqui, aquilo que você ouve aqui, você tem vivido dentro do ambiente da tua casa? Aqui tem um momento de adoração, você louva, adora. Mas lá na tua casa, será que isso não é grito somente? Não é só cobrança? Não são só regras e mais regras? Não, eu estou aqui é graça. Pastor, eu sou salvo pela graça, eu vivo pela graça. Sim, mas na tua casa é lei e mais leis, regras e mais regras. Que evangelho é esse, irmãos? Que evangelho é esse? Que evangelho é esse? Eu faço na minha casa o que eu quero, e Jesus é o que é seu. Que evangelho nós estamos vivendo? Você precisa converter o seu coração. Por isso, a mulher olha para Pedro e diz: você fala como ele. Sabe o que a mulher estava dizendo? Você pegou as manias dele. Você tem as mesmas manias dele. Você sabe o que é um ídolo? É isso. Você se parece com aquilo que você adora. Você é doce, você é azedo. Você se parece com aquilo que você adora. Nós cantamos, quão maravilhoso é, não é? Mas em casa não. Em casa é quanto poderoso mamãe é, quanto poderoso o papai é. Aqui quem manda sou eu. Aí a mulher olha para Pedro e diz: você tem as mesmas manias dele. Mas ele diz: não. Legal, não é? Porém,
de uma forma subliminar, a mulher, ela está dizendo: olha agora, você pegou as manias dele, tem que viver como ele. Quando as pessoas disserem a você: olha, e agora você é evangélico, agora você tem que viver como um ser transformado. Por isso que a mulher disse: você agora fala como eles. Aí a pessoa entra no seu carro, ouve aquela música evangélica, você é crente? Não sei, eu estava pesquisando aqui, não sei, entrou nessa... Viva como ele. Viva como ele. A sua prática tem que bater com a sua teoria. Meu menino, ele faz, o Natanael, conservatório de música. Tem um dia da prática, tem um dia da teoria. E uma coisa tem que bater com a outra. Uma grande orquestra é a mesma coisa. Mas a nossa vida é desassociada, prática e teoria. Na teoria nós somos bons, somos os melhores do mundo, somos melhores do que todo mundo, somos melhores do que os gays, do que os homossexuais, do que as lésbicas, os transvestis, somos melhores do que todo mundo. Porque nós achamos melhor do que as outras pessoas. Mas na prática nós não somos. Muitas das vezes eles amam mais, amam corretamente. Não vou defender aqui o homossexualismo, porém, muitas das vezes eles são mais fiéis do que você, que é casado, que é hétero. E aí? Que prática, que teoria nós estamos vivendo? Muitas das vezes muitos pais, eles não vêm às igrejas, mas eles são bons pais. Muitas mulheres, homens também, eles não vêm à igreja, porém os seus casamentos, eles vivem bem. E nós precisamos mudar esse quadro, sabe como? Não é com religiosidade, não é com engano, é com a verdade. Aquilo que a gente está na teoria tem que ser a nossa prática. E você tem que lutar por isso mesmo. Você tem a mania deles, eu falo como ele, eu penso como ele, eu sou como ele. Se quiser me levar, me leve. Agora eu sou um deles. É aquela mãe que diz: eu não quero que você fale alto, diz ao filho. Aí o filho olha e diz: mas é a senhora que fala alto. Quem me ensinou a falar alto foi a senhora. Senhor, não me responda. Mas você... A mamãe não entende, papai não entende. Os nossos filhos, eles estão aprendendo com você. Tolinho, para com isso. O problema não é a Rede Globo. O problema não é os programas de Xuxa. Que o programa já saiu até do ar. Sabe qual é o problema? O problema é que você, mamãe, é desequilibrada. É que você tem uma teoria e a sua prática é outra. O problema é que você diz: vou para a igreja, vai, mas quando volta, não sei. É aquela coisa, né? O cara vem para a igreja, aí ele chega e tem uma jaula lá dentro da casa dele, aí pega o brutamonte, que é ele mesmo, deixa lá preso na jaula dentro de casa e vem para a igreja. Aí na igreja o cara é santo. Na igreja o cara é bom, na igreja o cara é o melhor, mas quando chega em casa ele solta o leão que estava na jaula, e aí ele agride, espanca, fala alto, grita, tudo é lei, tudo é regra. Mas a sua prática tem que bater com a sua teoria. Você já viu? Tem mães que dizem assim: pare de chorar, tudo você chora. Mas a menina vê você sempre chorando, qualquer coisa. O menino sempre vê você chorando por qualquer coisa. Eu não te criei assim para ser violento, mas ele sempre via a violência sua. Ele só está replicando. Pedro estava replicando com o que ele estava vivendo.
Por isso que a mulher disse: ele é um deles. Aí você chega na igreja e canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Aí vem a vida. Pá! Pronto. Quero mais saber de igreja. Estou desgostoso de Deus, estou desgostoso de tudo. Porque falar é bom, falar é fácil. Mas você é chamado para um outro nível. Então deixa eu pedir uma coisa a você. Leve a sua fé para as coisas triviais da vida. As coisas simples da vida. Leve a tua fé. Às vezes a gente não se dá conta disso, mas a sua fé tem que ir. Pedro, ele negou aqui diante de uma senhora. Não foi um grande evento, não. Não tinha grandes personalidades, não. Foi uma coisa trivial da vida. É assim, é mais ou menos assim. Ele ia indo, viu a fogueira, estava frio, viu a fogueira e disse: eu vou parar aqui para me esquentar um pouquinho. Parou para se esquentar um pouco. Quando ele levanta, a mulher olhando para ele: você é um deles. Leve a sua fé. Amanhã, seja no lanche, lá no seu trabalho, seja na sua cadeira que você está sentado trabalhando, seja dirigindo o seu carro, seja nas coisas triviais da vida, leve a sua fé. Fé, querida, é como eu respondo às coisas mais simples da vida. Isso é fé. Viva com integridade. A fé que você diz ter. Depois que ele nega, diz que ele chora amargamente. Sabe por que ele chorou amargamente? Porque ele teve uma decepção consigo mesmo. Ele ficou de frente a frente com ele mesmo. Então, por favor, pare de culpar, seja lá quem for. Fique de frente com você mesmo. Fique frente a frente. Frente a frente com a sogra que você é. Frente a frente com a filha que você é. Frente a frente com a mãe que você é. Com o pai que você é. Com o filho que você é. Frente a frente. E você verá que é você que tem que mudar a sua vida. Você verá que você precisa ser uma pessoa melhor. E você verá que as suas práticas são muito diferentes da sua teoria. As suas teorias são bonitas. As pessoas, elas dentro das igrejas, eu posso dizer, a teoria, ela é maravilhosa, é linda a teoria dentro das nossas igrejas, irmãos. Mas a prática é totalmente diferente. A prática, ela é um horror. Então é o teu jeito de viver é que vai fazer você chorar amargamente. E através daquele olhar, através do olhar de Jesus para Pedro e Pedro para Jesus, ele é transformado. Jesus, ele começa a trabalhar na vida de Pedro. Eu quero que ele comece a trabalhar na minha e na sua vida. E termino lendo João 21. Abra sua Bíblia em João 21. Verso 15 em diante. Diz assim: e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, você me ama mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí Jesus disse: então apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe uma segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E disse-lhe uma terceira vez, ele negou 3 vezes. Disse-lhe uma terceira vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Simão se entristeceu.
Por ele ter dito pela terceira vez se ele amava, e disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. E Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Ele foi ferido por perguntas. Tu és um dele? Tu falas como ele? E ele foi curado com perguntas. Às vezes as perguntas ou os atropelos que tivemos no passado, eles vão ser utilizados para trazer cura para a nossa alma, para nossas vidas. Então Jesus, ele mostra a Pedro aqui: Pedro, você diz coisas, você diz com a sua boca que me ama, mas eu quero que você prove com a sua atitude. Apacente. Dizer é fácil. Dizer que ama Jesus, que ama o Senhor, é muito fácil. E ele diz a mim, a você, a Pedro aqui: você está disposto a colocar em prática o que você diz? Você está disposto a colocar em prática? Por isso que Jesus, ele nos cura, irmãos. Continue dentro dessa casa, pulando, batendo palma, cantando, dançando. Faça o que você quiser, mas lembre-se: ao passar por essa porta, amanhã, seja uma pessoa melhor. O mundo espera com grande expectativa a manifestação dos filhos de Deus. Não queremos apenas uma igreja que fale do amor de Deus, mostre esse amor. Não saia dizendo que o culto foi legal, foi bacana. Não é somente isso. Vá lá na tua casa e faça com que todos que convivem com você saibam que houve uma transformação na sua vida. Então se permita, seja uma pessoa melhor. Seja uma pessoa cada dia mais parecida com Jesus, o Senhor da minha e da sua vida. Amém? Fique em pé, eu quero orar por você. Esse é o valor de uma derrota. Esse é o valor de uma derrota. Pedro perdeu. Pedro negou. Mas trouxe grandes lições para Pedro, para mim e para você. Talvez você diz assim: olha, eu fui muito, pastor, perseguido. Já passei muitas coisas na minha vida, mas o melhor ainda está por vir sobre a tua vida. O seu passado pode ter sido de vergonha, mas o seu futuro é de glória. Talvez você diga assim: olha, até hoje, pastor, eu não entendi meu casamento. Pois entenda hoje que Deus vai usar você para a transformação do seu lar. Deus conta com você. Por isso que Jesus foi para Pedro: Pedro, tu me amas? Tu sabes que eu te amo. Não, eu estou querendo, Pedro, não é essa conversinha. Eu quero atitude. Apacenta minhas ovelhas. Amém? Você pode ser uma pessoa melhor amanhã? Você crê que pode? Eu creio que pode. Porque o Espírito que está em nós tem um poder transformador que mudou a vida de Pedro, muda a minha e muda a sua vida. Amém? Vamos orar?